Olá, gente. Eu sou a Zoe. Como é que vocês estão? Então, eu faço esse vídeo. Bom, primeiro, desculpa pelo sumiço, né? É que eu andei tendo algumas indisposições típicas, né? Daqueles dias. E demorou pra caramba passar o mal-estar. Tipo, fiquei 2 semanas tenebrosas, né? Então é o seguinte, só que hoje o que me traz a fazer esse vídeo é que ontem eu achei uma reportagem que corrobora mais ou menos com algumas que eu andei fazendo sobre essa fase da educação durante a pandemia, né? As consequências que essa pandemia vai gerar na questão da educação. Isso eu acho importantíssimo a gente discutir, porque eu não estou vendo assim as pessoas assim discutindo questões pontuais, né? Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: olha só o que eu achei no G1 ontem. Meu pai não consegue pagar as contas sozinho. 2 pontos. Adolescentes cogitam abandonar o ensino médio com a pandemia. E aqui uma explicação do que está acontecendo. A evasão escolar tem sinais de que sofrerá alta e preocupa. Ou seja, a quantidade de gente saindo da escola, parando de estudar, né? Porque a crise está aumentando, né? Então, e é preocupante, claro. Aí aqui continua. Entre os jovens brasileiros de 15 e 17 anos, cerca de 30% não estão matriculados hoje em dia no ensino médio. Ou seja, essa frase que tem no título é de uma menina que faz parte da reportagem, que eu não vou dizer o nome dela aqui no vídeo, porque afinal de contas é uma exposição, a menina é de menor, né? Apesar dela ter dado as caras no jornal, né? Vamos manter vamos chamá-la de X, e ela tem 15 anos e pensa em abandonar o primeiro ano do ensino médio. Ela estuda em uma escola pública estadual de Itabirito, Minas Gerais. Nos últimos meses vieram a ansiedade, a depressão e as dificuldades financeiras. Parece que tudo foi desfeito e eu estou confusa. Talvez eu desista e vá trabalhar. Porque o problema é o seguinte: o que está acontecendo eu acho que um dos últimos vídeos que eu fiz sobre essa questão da educação durante a pandemia, fala sobre essa desigualdade entre as aulas que estão sendo dadas por algumas escolas e as aulas que não estão sendo dadas por outras. Ou seja, nós temos 7 cenários diferentes aí nessa história toda. Escolas que começaram atrasadas, estão dando aula, mas estão atrasadas. Escolas que começaram no tempo certo. Escolas que, apesar de estarem dando aula, os alunos não têm acesso aos meios
tecnológicos para assistir essas aulas. Então temos vários cenários aí sobre a situação das escolas e dos alunos. E com isso, a gente estava discutindo também a questão do Enem, porque como é que você vai fazer provas de Enem em situação tão desigual, onde uns tiveram aula, outros não, né? Então isso aí, pelo menos conseguiram dar uma adiada no Enem, que eu também não sei se seria o caso. Por mim, eu teria cancelado o Enem, assim como também isso vai parecer bem estranho, bem bombástico, vindo de uma professora, né? Por mim, eu cancelaria esse ano. Ou simplesmente daria esse ano como perdido para todo mundo. Porque daí no ano que vem todo mundo recomeçaria em pé de igualdade com todo mundo. Mas é complicado. Eu sei que tem pais que já estão ficando malucos porque estão precisando dar suporte para os filhos. A primeira vez na vida que muitos pais devem estar dando suporte para os filhos, né? Ou seja, tem toda uma questão aí complicada, mas outros pais bem que gostariam de estar vendo os filhos estudando, mas não estão porque os filhos não têm condições de acompanhar uma aula virtual sem ter a internet, sem ter um celular, sem ter um tablet, sem ter nada disso. Então é complicado. Aí você vê que com essa situação, muitos alunos vão acabar saindo das escolas, vão parar de estudar. Isso é uma consequência que vai pegar, né? Eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Perdão. Eu acho importante a gente falar sobre isso, porque é uma das coisas que quando a gente conseguir sair dessa, a gente vai ter que discutir isso. O que fazer com os alunos que saíram das escolas? O que fazer com esses atrasos entre os alunos em relação aos outros, né? O que fazer com essa situação, né? Isso para mim é uma coisa muito preocupante, porque afinal de contas eu sou professora, trabalho com educação, então isso aqui é uma pauta importante para a minha categoria, né? Então vamos ser sinceros, né? Então a situação é essa. Nós temos vários cenários se desenrolando aí com essa questão das igualdades acadêmicas, que no caso estão ampliando as desigualdades, né? E você não vê assim uma discussão sobre o que fazer com isso. Porque é uma coisa assim que eu gostaria até de ver a classe política, quem toma as decisões, tendo discussões a esse respeito. Eu gostaria de ver, porque afinal de contas é algo que precisamos com urgência, né? E, enfim, eu não sei o que vocês pensam a respeito disso, né? Mas eu acho importante a gente
ter uma perspectiva desses assuntos, assim, que principalmente quando a gente vai tratar de uma questão como a educação, eu acho que é importante que a gente fale algo que toca diretamente a vida das pessoas envolvidas, que são os alunos. Então, para mim não adianta falar sobre índices educacionais, gráficos, assim, porque a população que está envolvida nisso, eu acho que não vai ter saco para ouvir isso. O que elas querem é saber que alguém, pelo menos, está se preocupando com a vida delas, ou pelo menos com o que vai acontecer com elas em relação a essa questão da vida profissional ou estudantil delas, enfim. Então, essa é a minha preocupação. Que elas entendam que eu estou preocupada com isso. Ou que existam pais e mães que tenham em mim uma voz para fazer certos comunicados, né? Que eu fale por algumas pessoas. Porque eu não estou vendo ninguém falando sobre como é que vai fazer isso, como é que vai resolver essa situação, essa bagunça, ou se de repente essa bagunça educacional vai continuar, esse apagão da educação vai continuar, ou se vão perpetuar para o resto da vida, não sabemos, né? Eu não sei. Eu não sei como resolver isso e eu estou fazendo esses vídeos justamente para que as pessoas me ajudem também, né? Que haja uma discussão ampla sobre esse assunto, porque é preocupante que de repente um dos efeitos que essa pandemia está produzindo, primeiro, é essa desigualdade acadêmica, e segundo, e talvez mais grave, ou não sei, a evasão escolar. Porque se a criança não está assistindo aula porque não está em condições de acompanhar as aulas virtuais, o EAD, né? A tendência é desistir, né? O que eu estou fazendo nessa história toda? A tendência é sair fora. E vendo a família passando dificuldades, a pessoa se sente até meio constrangida de estar lá, vendo os pais arrancando o sangue para tentar contornar a situação e ela lá sem fazer nada, né? A criança lá, o adolescente, algumas crianças têm essa percepção, né, que a situação pede, né? Então é isso. Eu gostaria muito que vocês colaborassem com a professorinha, né? E ajudassem essa discussão, falassem mais a respeito disso, porque não adianta, a gente estar discutindo assim. Eu vejo alguns canais de esquerda, que nem eu, aí ficam discutindo teorias e não sei o que, ficam, sabe? Só que os problemas que nós estamos enfrentando são práticos, são de ordem práticas, as pessoas estão enfrentando problemas. Então, onde é que vamos atuar em relação a esses problemas, sabe? Então, é por isso que eu faço vídeos nesse conteúdo
colocando opiniões, colocando situações, porque eu quero que as pessoas entendam o que eu estou falando e participem, seja lá quem for, né? Então é isso. Estamos numa situação muito complicada e eu espero que a gente possa conseguir alguma coisa produtiva com esse debate. Obrigada. Tchauzinho.